investir no Tesouro Direto deve ficar mais fácil neste ano. Isso porque o Tesouro Nacional trabalha para viabilizar a venda de títulos públicos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Atualmente, o Tesouro Direto opera em horário comercial. Por isso, as aplicações e resgates são feitas das 9h30 às 18h em dias úteis. A ampliação do horário de funcionamento da plataforma permitiria, portanto, que os investidores comprassem ou vendessem os títulos do governo brasileiro à noite ou nos finais de semana, por exemplo. A medida faz parte dos planos do governo para atrair ainda mais investidores para o Tesouro Direto e foi antecipada nesta segunda-feira 24, pelo secretário do Tesouro, Rogério Ceron. Estamos trabalhando muito para tornar o Tesouro Direto 24x7, porque hoje só funciona em horário comercial. Vai ser uma revolução no mundo dos investimentos pessoa física, revelou Ceron em entrevista à revista Exame. Segundo ele, o Tesouro Nacional deve colocar essa novidade em produção no início do segundo semestre. Por isso, é possível que as negociações de títulos públicos sejam estendidas ainda neste ano de 2025. Governo quer atrair mais 2 milhões de investidores. Na entrevista, Ceron lembrou que o número de investidores ativos do Tesouro Direto cresceu 50% nos últimos 2 anos, chegando a 3 milhões no final de 2024. Ele disse, contudo, que o plano do governo é passar de 5 milhões de investidores ativos até 2026. Símbolo de dólar para isso, o executivo trabalha para tornar o programa mais acessível, também do ponto de vista de linguagem e produto. Segundo o secretário, isso passa pelo lançamento de títulos como o Tesouro Renda Mais e Tesouro Educa Mais, cujos objetivos podem ser mais facilmente entendidos pela população. A alta dos juros e da inflação, contudo, também tem ajudado a ampliar o interesse em investimentos de renda fixa, como os do Tesouro Direto. Afinal, os títulos públicos vendidos pelo programa atingiram taxas recordes em 2024. Não à toa, o programa registrou um recorde de 1,3 milhão de operações em dezembro do ano passado. O que são títulos públicos? Os títulos públicos são instrumentos financeiros emitidos pelo governo para captar recursos junto a investidores. Funcionam como um tipo de empréstimo. Quem compra um título público está, na prática, emprestando dinheiro ao governo em troca de uma remuneração futura, que pode ser paga por meio de juros periódicos ou no vencimento do título. Objetivo dos títulos públicos. O principal objetivo da emissão de títulos públicos é financiar as atividades do governo, como investimentos em infraestrutura, saúde, educação e pagamento da dívida pública. Como o governo precisa constantemente de recursos para manter suas operações e equilibrar as contas públicas, a emissão desses títulos é uma das formas mais seguras e eficientes de captar dinheiro no mercado. Como funcionam os títulos públicos? Os títulos públicos são oferecidos ao mercado e podem ser adquiridos por bancos, investidores institucionais e pessoas físicas, como qualquer outro investimento. Quem compra um título recebe um rendimento que pode ser fixo, conhecido no momento da compra, ou variável, atrelado a índices econômicos, como a inflação ou a taxa de juros. Existem 2 principais mercados para a negociação de títulos públicos. 1. Mercado primário, onde os títulos são vendidos diretamente pelo governo para os investidores, geralmente por meio do Tesouro Direto. 2. Mercado secundário, onde os títulos podem ser negociados entre investidores antes do vencimento. Isso significa que um investidor pode vender seu título antes da data final, podendo ter lucro ou prejuízo dependendo das condições do mercado. Tipos de títulos públicos. Os títulos públicos podem ter diferentes características de rentabilidade e vencimento. No Brasil, os mais comuns são: 1. Títulos prefixados, exemplo, Tesouro Prefixado. Item paga um rendimento fixo ao investidor. Item o investidor sabe exatamente quanto receberá no vencimento. Item indicado para quem deseja previsibilidade de ganhos. 2. Títulos pós-fixados, exemplo, Tesouro Selic. Item o rendimento varia de acordo com a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Item indicado para quem busca liquidez e menos risco de volatilidade. 3. Títulos atrelados à inflação, exemplo, Tesouro IPCA+. Item paga um rendimento fixo acrescido da variação do IPCA, índice oficial da inflação no Brasil. Item protegem o poder de compra do investidor contra a inflação. Item indicados para investimentos de longo prazo, como aposentadoria. Vantagens de investir em títulos públicos. Item segurança. São considerados investimentos de baixo risco, pois o emissor é o próprio governo. Item acessibilidade. Qualquer pessoa pode investir com valores baixos através do Tesouro Direto.
Item diversificação. Oferecem diferentes opções de rentabilidade, prazos e objetivos. Item liquidez. Alguns títulos como o Tesouro Selic podem ser resgatados antes do vencimento sem grandes perdas. Riscos dos títulos públicos. Apesar de serem considerados investimentos seguros, os títulos públicos podem apresentar alguns riscos, como: item risco de mercado. Se um investidor vender o título antes do vencimento, pode ter perdas dependendo da oscilação dos juros. Item risco de inflação. Em títulos prefixados, se a inflação subir muito, o poder de compra do rendimento pode ser reduzido. Item risco de crédito. Embora improvável, existe o risco de o governo não honrar seus pagamentos, calote, mas isso é raro em países com economia estável. Como investir em títulos públicos? Os títulos públicos podem ser adquiridos pelo Tesouro Direto, um programa do governo brasileiro criado para permitir que pessoas físicas invistam diretamente nesses papéis. O processo é simples. 1. Abrir uma conta em uma corretora de valores habilitada para operar com o Tesouro Direto. 2. Transferir recursos para a conta da corretora. 3. Escolher o título público que mais se adequa ao seu perfil e objetivo. 4. Fazer a compra e acompanhar o investimento pelo site do Tesouro Direto ou pela corretora. Conclusão: os títulos públicos são uma excelente opção de investimento para quem busca segurança, previsibilidade e boas rentabilidades em diferentes cenários econômicos. Dependendo do tipo escolhido, podem servir tanto para objetivos de curto prazo, como reserva de emergência, quanto para metas de longo prazo, como aposentadoria. Por isso, entender as características de cada título e como eles se encaixam na sua estratégia financeira é essencial para fazer escolhas inteligentes e garantir um bom retorno sobre seu investimento. Agora vamos falar sobre investimentos que vai te deixar rico. Embora não exista um único investimento garantido para ficar rico, mas sim estratégias que podem aumentar suas chances de acumular riqueza ao longo do tempo. O melhor investimento depende de fatores como seu perfil de risco, prazo e conhecimento do mercado. Aqui estão algumas das melhores opções para construir riqueza de forma inteligente. 1. Ações, bolsa de valores. Investir em ações de empresas sólidas e com grande potencial de crescimento pode gerar altos retornos no longo prazo. Algumas estratégias incluem: item buy and hold, comprar ações de empresas boas e manter por anos. Item dividendos, investir em empresas que pagam bons dividendos para gerar renda passiva. Item small caps, empresas menores, mas com grande potencial de valorização. Ampulheta com areia pela metade prazo, médio a longo prazo. Gráfico com tendência de alta risco, alto mas com grandes possibilidades de retorno. 2. Fundos imobiliários, FIs. FIs permitem que você invista no mercado imobiliário sem precisar comprar imóveis. Eles pagam aluguéis mensais, rendimentos, e podem valorizar ao longo do tempo. Ampulheta com areia pela metade prazo, médio a longo prazo. Gráfico com tendência de alta risco, médio. 3. Empreender. Muitos dos mais ricos do mundo ficaram milionários criando seus próprios negócios. Se você tem uma boa ideia ou identifica um mercado promissor, empreender pode gerar riqueza de forma escalável. Ampulheta com areia pela metade prazo, longo. Gráfico com tendência de alta risco, alto, mas com potencial de retorno ilimitado. 4. Investir no exterior, dólar e empresas globais. Investir em ativos no exterior protege seu patrimônio da desvalorização da moeda local. Você pode investir em ETFs internacionais, ações de grandes empresas como Apple, Amazon e Tesla, ou até mesmo em imóveis fora do país. Ampulheta com areia pela metade prazo, médio a longo prazo. Gráfico com tendência de alta risco, médio. 5. Criptomoedas e ativos digitais. Bitcoin e outras criptomoedas podem gerar grandes retornos, mas também são altamente voláteis. Ideal para quem aceita riscos e investe com estratégia. Ampulheta com areia pela metade prazo, longo. Gráfico com tendência de alta risco, muito alto. 6. Educação e habilidades. O melhor investimento sempre será em conhecimento. Quanto mais você aprende sobre finanças, negócios e investimentos, melhores decisões tomará para construir riqueza. Ampulheta com areia pela metade prazo, contínuo. Gráfico com tendência de alta risco, nenhum. Conclusão: para ficar rico, o ideal é diversificar seus investimentos, focar no longo prazo e sempre buscar conhecimento. Combinar renda passiva, valorização de ativos e empreendedorismo pode acelerar seu caminho para a riqueza. Se quiser uma estratégia mais personalizada, posso te ajudar a definir um plano de acordo com seu perfil.